do autor, de entender a preocupação, especialmente do apóstolo João, em conduzir aquelas pessoas a um entendimento da vida cristã. E talvez um dos grandes erros que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia na nossa casa é que cada dia a gente lê um texto separado, diferente. Então, consequentemente, a gente nunca tem uma visão geral dos textos da Bíblia. Então, a melhor maneira é você pegar um livro da Bíblia, meditar naquele livro durante uma semana, um mês, ou ler a Bíblia do começo ao fim. Isso te permitirá ter uma visão melhor do conteúdo. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, a partir do verso de número 17, até o capítulo 5, no versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Atentamente vamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Nisso em nós aperfeiçoar o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Assim lemos até o verso de número 5. Até esse momento, onde a gente veio estudando o Evangelho de 1 João, nós percebemos muito claramente que João ele traz uma ênfase sobre como nós devemos tratar e amar os nossos irmãos e o nosso próximo. Então veja que João tem uma preocupação de que aqueles que são filhos da luz vivam como filhos da luz. E como que os filhos da luz vivem? Eles exercitam o amor de Deus uns para com os outros. Então João vai dizer que se nós vermos o nosso irmão passando por necessidade, nós precisamos ajudá-lo. João vai dizer que nós precisamos orientar os nossos irmãos no caminho da verdade. João vai dizer que dentro da convivência cristã, nós precisamos produzir uma vida de comunhão, de intimidade, de boa convivência, porque são marcas do verdadeiro cristianismo e da verdadeira palavra de Deus. Mas o que João vai fazer agora é ir um pouco mais profundo e falar de uma coisa ainda mais difícil e mais desafiadora. João vai enfatizar o nosso amor para com Deus. Nesse contexto, nós temos ainda diversas advertências falando sobre amar os nossos irmãos, mas o que João quer enfatizar nesse trecho que vai no capítulo 4, no verso 17 em diante, é mostrar sobre a importância de nós amarmos a Deus e desse amor a Deus ser o fundamento do nosso amor pelo nosso próximo. Mas não sejamos levianos de pensar que o amor que João está se referindo é esse amor superficial que está muito enraizado no sentimentalismo e emocionalismo barato, esse amor que depende
de coisas muito adocicadas, essa tendência humana de pensar que o amor está relacionado com o sentimentalismo superficial. Não é disso que se trata o verdadeiro amor. Nós poderíamos falar tanto sobre o que é o verdadeiro amor, mas uma coisa só é suficiente. Se você quer saber o que é amor na Bíblia, basta você simplesmente olhar para o que o Senhor Jesus Cristo fez, para ver como Ele viveu e como Ele tratava as pessoas. Jesus amava todos, mas Ele não concordava com o estilo de vida de todos. E na mesma intensidade que Ele corrigia, Ele apaziguava, Ele trazia as pessoas para próximo de si. Mas a ênfase nossa é que se nós desejamos viver um cristianismo autêntico, nós precisamos amar a Deus. Se nós desejamos amar as pessoas, nós precisamos primeiro aprender a amar a Deus. E se nós desejamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, nós precisamos então entender o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus com toda a nossa força, mente e coração. Em outras palavras, Deus não pode ter disputas na nossa mente. Nós não podemos ficar disputando se nós amaremos a Deus em primeiro lugar, ou uma pessoa, ou alguma coisa, ou o dinheiro, ou seja lá o que for. Nós precisamos entender que uma decisão é fundamental. Eu vou amar a Deus com toda a minha força, mente e coração. E todas as minhas decisões, elas serão guiadas primeiramente pelo amor que eu sinto para com Deus, que é o que Jesus fazia. Quando Jesus ele curava as pessoas, ele fazia por amor a Deus. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, o sermão mais magnífico de todos, ele o fez movido por amor a Deus. Quando ele enfrentou os religiosos da época, ele o fez movido por amor, porque o Jesus estava comprometido, primeiramente, em evidenciar o amor que ele sentia pelo Pai. Tanto é que ele dizia que ele e o Pai somos um. Portanto, isso é um desafio, do qual todos nós deveríamos sair daqui nesta noite, é o de crescermos na graça do conhecimento que nos leva ao amor profundo por Deus. Certamente todos nós sabemos o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus por nós. Deus nos amou de uma maneira tão magnífica que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, pagar a dívida que recaiu sobre nós, nos colocar numa situação que antes era de amaldiçoados e agora somos abençoados. Ele nos resgatou das trevas, Ele nos libertou da prisão de Satanás, Ele derrotou o valente para que nós pudéssemos ter vida. Tudo isso foi feito pelo amor que Deus sentia por nós. Então, o amor de Deus por nós é um amor que nós conhecemos. Talvez o que nós não conhecemos e precisamos pensar é qual é ou que tipo de amor nós sentimos por Deus. Há tantas pessoas que pensam que a vida cristã é uma única coisa. Tem muita gente que pensa que vida cristã é só testemunho. Eu preciso dar um bom testemunho. Não importa se eu leio a palavra, não importa se eu sou fiel à minha família, não importa se eu sou fiel aos meus compromissos, desde que eu dê um bom testemunho é suficiente. Há outras pessoas que pensam que a vida cristã ela está relacionada apenas com santidade. Então a pessoa fala de santidade, pensa em santidade. Outros pensam que vida cristã é dízimo. Eu vou dar um dízimo, isso é uma vida cristã. Mas na verdade a vida cristã não é uma única coisa, e nem duas coisas, e nem 10 coisas. A vida cristã é tudo o que acontece na esfera da existência humana. E tudo que acontece na nossa existência deve ser guiado por um amor profundo para com Deus. O que eu quero que você veja nesta noite, e isso foi particularmente especial para mim, é que o amor de Deus, ele está sendo aperfeiçoado. Inclusive essa é uma palavra-chave do texto. E o que João vai dizer é o seguinte: como que nós podemos saber
que esse amor está sendo aperfeiçoado ou não, ele vai então nos dar algumas evidências. A primeira evidência vai no versículo 17 ao versículo 19, que é quando João fala da confiança. E aqui cabe uma pergunta: você é uma pessoa que confia em Deus? Ou você é uma pessoa que tem medo de Deus? Você é o tipo de pessoa que descansa no poder de Deus e dorme? Ou você é o tipo de pessoa ansiosa, que está sempre preocupada por alguma situação que está fora do seu controle? Se os irmãos observarem no versículo 18, João fala sobre medo e tormento. São duas sensações, são dois sentimentos que todos nós como cristãos podemos passar: medo da morte, perturbação por causa de uma situação incontrolável. A palavra tormento, ela está relacionada ao sofrimento físico intenso, quando uma pessoa é submetida a um ritual de crueldade, por exemplo, quando os terroristas vão lá, sequestram os cristãos e começam a torturá-los, começam a machucá-los. É uma tortura. Os cristãos estão, em alguma medida, submetidos a isso, ou podem passar por isso, mas o mais comum é o medo. A palavra medo do grego vem de uma palavra que nós conhecemos muito bem, que é a palavra fobia. A palavra fobia talvez é uma das palavras mais comuns no contexto moderno. E essa palavra fobia, ela significa literalmente um medo assustador de algumas coisas. Há pessoas que têm medo da morte, há pessoas que têm medo de ficar em lugares muito fechados, há pessoas que têm medo de ficarem sozinhas. Há diversos tipos de fobia. Mas aqui o que João está falando é de um medo da crise. Às vezes nem existe a crise, mas a pessoa está com medo, ou então medo do julgamento de Deus. Quantos cristãos têm medo do julgamento de Deus? Então veja que a confiança, ela lança fora todo o medo. No versículo 18 ele diz que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. E aí ele vai dizer que o medo produz tormento. Então, se alguém teme ou tem medo, não está sendo aperfeiçoado no amor. E no versículo 17 ele vai dizer: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então veja que se nós não estamos confiando no poder de Deus, é porque o medo está sendo maior. E se o medo está sendo maior, é porque nós não estamos descansando suficientemente a ponto de sermos aperfeiçoados no amor de Deus. Alguém disse que quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, ou algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado. O seu medo pode resultar ainda de uma combinação desses três elementos. Quem crê em Jesus não precisa temer o passado, o presente nem o futuro, pois experimentou o amor de Deus, e esse amor está sendo aperfeiçoado em sua vida a cada dia. Nós só precisamos temer o futuro da nossa existência em uma única hipótese: se Deus não estiver lá. Mas se Deus estiver lá, não há motivo para temer. E tudo que João faz é mostrar que o verdadeiro amor de Deus, ele vai nos aperfeiçoando, e nós vamos crescendo e amadurecendo e confiando e descansando e percebendo que nós servimos ao Deus que tem o controle perfeito da história. Irmãos, não permitam que os medos, seja lá o que for, perturbem e tirem a sua paz. Seja o julgamento, seja a doença, seja a pobreza, ou seja o futuro. Porque o medo nunca é um sentimento estável, ele nunca fica parado ali.
ele sempre vai crescendo, ele sempre vai progredindo, ele sempre vai alcançando níveis cada vez maior. E veja que no versículo 17 de João, o que está dizendo é que o amor de Deus ele vai nos aperfeiçoando até chegar o dia do juízo, para que no dia do juízo nós tenhamos ou mantenhamos confiança. E na última parte do versículo 17 ele diz: segundo ele é, também nós somos neste mundo. Que interessante! Como que Jesus era depois da sua ressurreição? Um corpo perfeito. Ele se locomovia de distâncias longas em pouco espaço de tempo. Nós temos relatos de Jesus tomando refeição com os seus discípulos, mas o ponto é que haverá um dia que todo o povo de Deus será exatamente como o Senhor Jesus é, não no sentido de grandeza e glória e divindade, mas nós teremos um corpo restaurado e perfeito. Como nós devemos ansiar pela nossa nova vida, nessa nova terra, na nossa nova existência. E à medida que nós vamos crescendo nesse desejo por essa nova vida com Cristo, então o medo ele vai diminuindo e perdendo o lugar. Particularmente, há muitas coisas que me amedrontam na vida humana, mas de todas as coisas que o medo faz com a gente, nenhuma delas é construtiva. O medo ele sempre nos coloca numa condição de subjugado. Por isso que eu disse inicialmente que para mim tem sido uma grande bênção saber que à medida que nós somos aperfeiçoados no amor, nós crescemos na confiança. Se amanhã nós estaremos aqui, glória a Deus. Se nós não estivermos aqui, glória a Deus também. Porque em última análise, como diz Romanos capítulo 8, não há nenhum elemento da criação, presente ou futura, que seja visível ou invisível, que seja da esfera natural ou espiritual, que possa nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Então, um sinal de que o amor de Deus está sendo amadurecido ou amadurecendo é a confiança cada vez maior. E essa confiança, ela traz resultados morais e resultados espirituais e todo tipo de resultado. Mas isso ainda não é tudo. Eu quero que os irmãos vejam e percebam que no versículo 20 e 21, João diz que o amor de Deus não apenas produz confiança, como ele também produz em nós uma honestidade, no sentido de não vivermos uma vida de fingimento. Esse é um grande inimigo da vida cristã. Fingimos que está tudo bem, quando não está nada bem. E quando nós então achamos que viver de aparência é uma boa maneira de viver, nós então sofremos para tentar sustentar uma aparência que não corresponde à verdade. Mas no versículo 20, percebam que João começa: se alguém disser, em outras palavras, se por um acaso alguém afirmar alguma coisa da qual ele vai dizer na sequência, ele vai então trazer uma advertência. Então ele diz: se alguém disser, amo a Deus e odiará seu irmão, é mentiroso. Em outras palavras, a vida cristã, ela não pode ter fingimentos, ela não pode ter uma aparência de verdade, ela não pode ter uma construção humana de uma aparência bonita, porque quem faz isso são as seitas. As seitas aparentemente são todas lindas, todo mundo se veste bem, o linguajar é padronizado, os argumentos do evangelismo, eles são todos iguaizinhos, a liderança é toda organizadinha, você não vê aparentes contradições no sentido daquilo que eles acreditam, daquilo que eles pregam. Mas o nosso objetivo não é sermos aparentemente perfeitos e bonitos. O nosso objetivo é reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Então João vai dizer de uma maneira muito interessante que o medo e o fingimento, eles sempre andam juntos.
fingiram, porque medo e fingimento sempre andam juntos. Mas a confiança, ela lança fora o medo, como João vai afirmar aqui no nosso texto, e ele vai dizer também que à medida que nós crescemos na confiança e somos aperfeiçoados, nós não precisamos ter essa preocupação que é muito comum no nosso meio. O que as pessoas sabem? O que as pessoas pensam de mim? Quantas pessoas estão preocupadas com isso? O que as pessoas sabem? O que as pessoas pensam sobre mim? E como é duro nós vermos refém da opinião das pessoas. Veja que a confiança Deus, ela faz com que essa preocupação ela desapareça, porque nós temos que ter a nossa consciência cativa de Deus primeiramente. É a Ele a quem nós devemos prestar o nosso amor, a nossa reverência, a nossa adoração. E um cristão imaturo, ele nunca cresce no amor de Deus, porque ele está sempre tentando impressionar os outros. É só olharmos para Ananias e Safira. Eles deram uma oferta para a igreja e não havia problema nenhum nisso, mas quando eles tentaram mostrar que a oferta era maior, por favor, vou pegar isso mesmo, que quando a oferta era maior do que a verdadeira, na verdade, por causa desse pecado da mentira e do fingimento, eles morreram. Então o que João está dizendo e mostrando e deixando muito claro é que o amor de Deus, à medida que ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai produzindo em nós frutos, das quais nós crescemos na confiança e numa mente que vai sendo direcionada pela palavra de Deus. Na próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos continuar nesse trecho, onde nós vamos continuar falando sobre as consequências dessa confiança e desse amor para com Deus, porque no capítulo 5, nesses 5 versículos iniciais, João vai continuar falando como que o amor de Deus, ele vai afetando a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso coração, produzindo em nós alegria, e principalmente nós vamos chegarmos no final do capítulo, no final do versículo 5, quando ele vai dizer que sobre todas as coisas, a maior de todas as bênçãos que recebemos é a vitória que vem de Deus. Mas isso nós deixaremos para a próxima oportunidade, e eu recomendo aos irmãos que façam a leitura do capítulo 5 de 1 João, para que nós tenhamos uma visão clara de como o amor e a confiança e a devoção para Deus, ela vai tirando de nós todo esse peso, toda essa preocupação, toda essa amargura, e produzindo em nós um sentimento de alegria, de leveza e de contentamento naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Enquanto isso, nós vamos então nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Deixa eu só perguntar se vocês vão cantar o cântico? Tá. Então nós vamos, mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos prepare para a participação da Santa Ceia. E mesmo assentados, nós teremos alguns instantes de oração silenciosa, e após esses instantes eu farei uma oração. E por que nós usamos esses instantes? Porque todos nós temos pecados que precisamos confessá-los nominalmente. Use esses breves instantes para confessar os seus pecados. E após a oração que eu fizer, eu convido os presbíteros que venham até a frente, e assim nós passaremos para a celebração da Santa Ceia do Senhor. Oremos.